Felipe Longo tá no Corinthians desde os 7 anos de idade, tá, gente? O que significa que ele tem mais tempo de vida no Corinthians do que fora dele. Lá se vão 13 anos. Mas, enfim, vem ele na meta, com Mateuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique e Angileri, Maicon, Ranieri, Hugo e Bidon, Yuri Alberto e Guinegão. Este é o provável Corinthians de Dorival Júnior para essa partida contra o Santos. Hugo no meio-campo? Ou numa linha de 4 ali pela esquerda? Tá discordando ou não gostou mesmo? É diferente, mas assim, também dentro das opções que tem, pode ser uma ideia, né? Mas é diferente. Então vamos para o outro lado. Do lado de lá, vamos para o Santos, que enfrenta o Corinthians nessa 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Brasão no gol, com Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar. João Schmidt, com Gabriel Bontempo, Zé Rafael e Ruhaiser, Guilherme e Lautaro Dias. Cadê o Vocês Neymar? sucumbiram Joga, ao laser, né? Neymar não joga, né? Ah, para com isso. Esse é o Santos contra o... E o menino, né? Aquela pergunta, né? É. 2 perguntas. Aliás, mentira, só tem uma. Essa semana só uma pergunta é importante, nenhuma outra. Muito bem, Fiel, dando início aqui a mais um vídeo do nosso canal Fiel do Bando, trazendo as últimas notícias do Coringão, que entra em campo contra o time das Viúvas do Pelé, lá na Vila Belmiro. Jogo válido aí pelo Brasileirão. Fica comigo até o final do vídeo, assim você fica aí por dentro de todas as notícias do Coringão. Mas antes, se inscreve aí no canal, ativa o sino, deixa o seu like e também o seu palpite, quanto você acha que vai ser. Bom, clássico no Rio de Janeiro, clássico também na Vila Belmiro. Vamos com a Jalile Elias, que fala de Santos, fala de Corinthians. Os dois times alvinegros se enfrentam na Vila Belmiro. Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira às 9h30 da noite, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe, jogando em casa, busca dar uma resposta ao seu torcedor após perder por 3-0 para o Ceará na última rodada. Já o Timão vai confiante após vencer o Mirassol por 3-0 na Neoquímica Arena. Depois de 616 dias, Santos e Corinthians voltam a se enfrentar aqui na Vila Belmiro, estádio que mais vezes recebeu o clássico. O último encontro entre os rivais aqui na Vila foi em fevereiro de 2024, pelo Campeonato Paulista, ano que o Santos disputou a Série B do Campeonato Brasileiro. Santos e Corinthians já se enfrentaram 3 vezes na atual temporada. 2 jogos pelo Paulistão e 1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Mas todos os encontros até aqui aconteceram em Itaquera. Mais uma vez, não veremos o duelo entre os principais craques, Neymar e Memphis Depay. O camisa 10 do Santos ainda se recupera de uma lesão na coxa e só deve retornar aos gramados em novembro. Já Memphis estava com a seleção holandesa nesta data FIFA e deve começar o clássico no banco de reservas. A gente sabe que, se tratando de Corinthians e Santos, o clássico é importantíssimo para nós, tanto a questão de pontuação no campeonato, quanto de questão de energia, né? Questão de animação para a gente na sequência. Hicimos una boa semana, corregimos todos los erros que tuvimos, estamos preparando este partido de cuarta, que es un partido importante, un clásico. Do lado santista também serão desfalques o volante Tomás Rincon em tratamento de um edema e o atacante Tiquinho Soares suspenso. Do lado corintiano, o técnico Dorival Júnior será ausência, já que o treinador ainda cumpre um jogo de suspensão por ter sido expulso contra o Internacional na 26ª rodada. O timão será comandado pelo auxiliar técnico Lucas Silvestre. O Santos segue muito pressionado e conta com o apoio de sua torcida para vencer um rival e se afastar do Z4. O Peixe é o atual 16º colocado com 28 pontos, apenas 3 a mais que o Vitória, primeiro time no Z4. Já o Corinthians é o 12º colocado com 33 pontos. O Peixe apenas 3 pontos a mais que o Vitória, acima do Z4, mas verdade com um jogo a menos, né? Então, nos últimos 5 jogos, o Santos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, para o Ceará, a última. O Corinthians, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, aproveitamento corintiano 46%, do Santos 40%. O Santos fez 5 gols, levou 7, o Corinthians fez 6, levou 4. Ô Elton, o corintiano tá vendo essa fase do Brasileirão agora só como uma manutenção
Mas ver a volta do trio, com o Garro, com o Memphis, estarão no banco, e o Yuri, pensando na Copa do Brasil no duelo semifinal contra o Cruzeiro. Então parece que é um bom momento para ter o trio de volta, começar a treinar. Então o corintiano está olhando o horizonte com uma boa perspectiva. Já o Santos é só briga para fugir do Z4, né? Nesse momento, o principal objetivo do Santos é se afastar da zona de rebaixamento, tanto que, né, foi um time que viveu esse período de Z4, conseguiu sair e agora respira um pouco, né, 3 pontos de diferença para o Vitória com um jogo a menos. Então é um time que vencer dá mais, não tranquilidade, mas eu acho que retoma o caminho que acaba sendo o caminho principal do Santos nessa reta final de temporada, que é a manutenção na Série A. Mas, Edu, Santos e Corinthians estão separados por 5 pontos. É lógico que o Santos vencendo, né, se distancia da zona de rebaixamento e não alcança o Corinthians em número de pontos, mas é uma distância que pode diminuir, né? E o Corinthians fazer esse campeonato de manutenção, eu concordo com você, acho que o Dorival vai fazer essa gestão de grupo até dezembro, quando o Corinthians vai enfrentar um adversário complicado, né, numa disputa de semifinal, que é o Cruzeiro, semifinal de Copa do Brasil, mas é um jogo também para o Corinthians somar pontos, justamente para não só a tranquilidade da tabela, né, em si, mas também a tranquilidade interna, que a gente sabe que não tem, né? Cada semana aparece algo diferente no Corinthians. O Dorival Júnior tem tentado blindar esse elenco, pensando também em chegar vivo em dezembro, né? Chegar vivo nas semifinais da Copa do Brasil. Com o Santos também, que não tem um ambiente muito bom, um time que não conseguiu se encontrar na temporada. Não teremos de novo esse reencontro, né, entre Neymar e Memphis, 2 jogadores que já se enfrentaram, inclusive, no futebol brasileiro, mas que também já viveram esse confronto na França, né? Lyon e PSG. O próprio Memphis acabou indo para o Barcelona depois que o Neymar saiu. Teve uma passagem também pelo clube onde o Neymar conseguiu se consolidar como um dos grandes nomes do futebol europeu. E o Santos vive essa situação também, né, de não encontrar a sua identidade. Mas o Vojvoda vai fazendo o que pode. Dentro do que é possível fazer, o Vojvoda vai somando pontos importantes para tirar o Santos dessa situação complicada. Mas vencer um jogo como esse muda a chave também, Edu. É um clássico, é um jogo onde o Santos joga em casa, é um jogo onde ele pode se aproximar, inclusive, do próprio Corinthians em número de pontos, ainda tendo um jogo a menos. Mais um jogo interessante para a gente acompanhar nessa rodada. Uma curiosidade, 5 anos sem vencer tem o Santos contra equipes de Dorival Júnior. No ano da graça de Deus. Quando você estava falando, eu estava pensando, o que pode ser 5 anos sem vencer? Aí Santos libera contra Dorival. Santos e Corinthians, Corinthians e Santos na Vila, Santos, meu que já cérebro foi não bem encaixava. campeão no Santos, inclusive. Então era isso. Como é, Jojo? O Dorival que já foi bem campeão no Santos, né? No Santos, inclusive, né? Mas aí foram confrontos São Paulo, Flamengo, agora no Corinthians. Lá se vão 5 anos. Eu estava olhando para baixo no começo do programa, que eu estava monitorando a chegada do Martínez. O Martínez, que a gente descobriu o que aconteceu. Né? Mas não é por causa do filho, do passaporte? Por causa do filho, mas não é o problema do filho. A história é bem dinâmica, né, na realidade. O problema não é do filho, porque quando é um problema de saúde do filho, a gente tem que tratar com, né, muito respeito e muito cuidado. Agora, quando o pai não providencia a documentação do filho, é um erro do pai. E foi o caso? Claro, o menino não tinha o documento para passar de um país para o outro. Ele não tinha, são os pais que são os responsáveis por isso. Eu vi que era uma questão de documento do filho, mas daí esse era o documento que não foi emitido. É que ele estava na Venezuela, ele estava na Venezuela com a família, que é da onde ele, né? Ele recebeu a folga da data FIFA, ele pegou um avião e foi visitar a família na Venezuela, que é o que ele sempre faz, porque a família não veio para o Brasil. Tá? Então ele faz isso, quando ele consegue uma folguinha, ele vai para a Venezuela. E aí ele teria tentado pegar um voo na Colômbia de volta ao Brasil. Teria saído de Maracaibo, na Venezuela, feito o trajeto terrestre, exatamente, de carro, e não teria conseguido passar pela fronteira. Por falta de documentação do filho dele, que é americano, nascido nos Estados Unidos. Nasceu nos Estados Unidos. Então, pela reciprocidade, os Estados Unidos pedem visto para os colombianos pedem vistos para os estadunidenses. Os americanos. Estadunidenses. Americanos são todos eles, mexicanos, canadenses. Então se eu chamar um mexicano de americano, ele vai entender que é com ele que eu tenho. Mas ainda assim, o que incomoda o Corinthians é não ter avisado.
né? E o Corinthians, eu falei com fontes do Corinthians hoje, aliás, eu estou falando ainda, e a informação é que realmente teve essa falha de comunicação desde o início, né? Então, quando a gente falou, acho que foi na segunda-feira, né, Lofredo, que a gente trouxe a informação aqui dentro do News, o Corinthians, ele simplesmente não se apresentou na quarta-feira, vamos puxar a linha do tempo do Martínez, não se reapresenta na quarta-feira, aí o Corinthians, né, os membros da comissão tentam localizá-lo e só conseguem falar com ele, ele não atende o telefone, então ninguém consegue falar com o Martínez na quarta, ninguém consegue falar com o Martínez na quinta, entre quinta e sexta alguém consegue, enfim, falar com o Martínez, aí sim ele explica que está com esse problema de documentação. Mas isso irritou demais a comissão técnica e a direção do Corinthians, que está tentando lidar com muita tranquilidade. Mas quando a gente conversa com as pessoas em off, existe uma insatisfação gigante em relação a esse comportamento do Martínez. Aí, quando ele avisa na sexta-feira, ele some de novo, que é o que o Corinthians fala. Do lado do Martínez, né, os representantes do Martínez falam, não, ele foi procurado, ele avisou. Não é essa a palavra que vem do Corinthians. Mas assim, hoje de manhã tinha essa expectativa do Martínez ter chegado ao Brasil ontem à tarde e aí ele era guardado no CT do Corinthians, né, Joaquim Grava, hoje entre 9 e 9h30, para um treino com os jogadores que não foram relacionados para esse clássico contra o Santos. E aí me falava assim, Joana, quando ele chegar aqui, eu te aviso. E ele chegou, ele está no CT, então ele vai participar dessa primeira atividade e a gente vai ver o que vai acontecer com o Martínez, porque o Corinthians vai ouvi-lo com muita tranquilidade e se achar que deve, ele vai ser suspenso, vai tomar uma multa. Eu acho que não vai ficar muito barato para o Martínez essa ausência em tantos treinamentos e principalmente por deixar de ser uma opção num jogo tão importante aí do Campeonato Brasileiro. E assim, eu achei a justificativa bem ruim, porque a pessoa achei estranha. Não, a pessoa falar, estou com um problema particular com meu filho. Já remete a alguma coisa de saúde grave, né? Foi o que eu pensei no primeiro momento na segunda-feira. Vai resolver, pode ficar tranquilo, é assim que tem que ser, tem que ser o procedimento. Agora, eu tenho um problema de documentação, não estou podendo fazer uma viagem com o meu filho. Pô, você se programou errado e eu estou esperando você vir aqui para trabalhar. Foi uma falha sua de programação, né? Então... Mas ainda assim, você teve o problema na quarta, né? Então, é que esses problemas são difíceis de resolver, estranho, né? Isso não é prático. Você avisa, olha, eu tô com um problema aqui, eu vacilei, achei que tinha, errei, ok, acontece. Seja direto, mas você avisa. Tudo. Você avisa que você não vai chegar. Acho que o que incomoda no primeiro momento é isso, não ter avisado, segundo as fontes do Corinthians, não atendeu o telefone no dia seguinte, deixou todo mundo preocupado. E quando conseguiram falar com ele, não deixou claro quando ele voltaria. Então, faltou um pouco de comunicação. É assim que o Corinthians se sentiu. Então, ele era aguardado para treinar hoje. Isso ele prometeu que voltaria e, de fato, está lá. Mas eu acho que vai rolar uma punição para o Martínez então, aí. A punição tem que ser assim, imagina-se que a punição seja multa, dinheiro. Né? Multa. Você precisa ver se o Corinthians está em dia com os salários também, tudo certinho dele, porque se multar alguém que não está recebendo Como é que eu vou te pagar se você não me paga? Você está multado em 40%, tá bom, paga os outros 60%, por favor. Né? Então, se tiver tudo certinho... Até onde eu sei, mas... Pode ser que a gente seja surpreendido, não existe pendência financeira nesse momento em salários dos jogadores. Eu só estou colocando porque você não pode multar quem você tá devendo. Agora, tirar do time, dessa vez não dá para jogar. Poder pode. Não tem condição de pagar. Exatamente, né? Como é que eu vou multar quem eu não pago? Né? Mas se tirar do jogo, hoje não daria para jogar mesmo, mas se você tira demais um jogo, você está punindo o time. Você está punindo o técnico. Então... Aí tem que pensar de outro modo. Vamos às novidades. Eu vou chegar em uma bastante uma semana de atraso deu, né? Uma semana sem treinar, né? Que era bom para treinar, era um bom tempo para treinar. Uma novidade interessante / inusitada. Eu gosto, é um tema que eu gosto. Desfalques primeiro. Hugo Souza com a seleção brasileira, Romero com a seleção paraguaia, Félix Torres com a equatoriana. Esses são os convocados que não estarão em campo nessa partida, nesse clássico. Aí temos o Bidu suspenso, o Vitinho se recuperando de uma artroscopia que ele fez no joelho direito, o Carrijo, que está em transição ainda, né? E o Martínez, que a gente explanou aqui a situação sobre desfalque o desfalque mesmo é o Bidu suspenso e o Martínez, porque os outros jogadores... o Vitinho e o Hugo, vinha né? entrando bem.
Não, o Hugo Souza sim, mas o Hugo Souza já é desfalque porque o Hugo ele Souza era tomou o suspenso, terceiro cartão amarelo. Não é só ele pela não ia seleção. jogar de qualquer maneira. Então, não é por causa da seleção. Quer saber dizer, quem é vem por no causa lugar? da seleção, mas ele tomou o terceiro cartão amarelo para limpar já. Apostadores, prestem atenção na próxima vez que vocês perderam uma grande oportunidade. Diria o poeta, 2 coelhos com uma caixa d'água, né? Quer saber quem veio no lugar? Nascido em 5 de março de 2005. Este Hugo Felipe Souza, Longo. Mari? Felipe Longo. Bom nome para goleiro. Muito bom nome para goleiro. Felipe Longo estará na meta corintiana. Faz as coisas. Esse é fácil, né? 2005. Ele era o terceiro anos. goleiro na realidade, né? Você vê que o Matheus Donelli perdeu bastante espaço. Aí Ele eu fui era até o perguntar quarto, viu, Joana? Né? Porque antes ele era o reserva do Sub-20. O Cauê se machucou, ele entrou no Sub-20, ele foi campeão da Copinha com o Sub-20, mas ele era reserva. Aproveitou bem a oportunidade dele na Copinha, subiu para o grupo profissional e era terceiro goleiro do grupo profissional. Muito bem, como eu falei no meu vídeo de ontem, para mim 1-0 pro Coringão é goleada. A gente precisa somar os 3 pontos, independente aí do resultado. O importante é a gente voltar para São Paulo com a vitória. Então, 1-0 para nós está de bom tamanho. O importante é somar os 3 pontos. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa o sino, deixa aí o seu like e deixa o seu palpite também de quanto você acha que vai ser esse jogo do Coringão contra as Viúvas do Pelé. Tamo junto, até o próximo vídeo e vai Corinthians!